Meus queridos alunos da UNIT, nossa aula hoje vai ser sobre a língua portuguesa. Hoje eu estou com muita vontade de falar para vocês desse amor que eu tenho por essa língua tão rica, tão expressiva, tão bonita, a língua portuguesa, certo? Vamos falar um pouquinho da história da nossa língua. É sempre interessante a gente saber como ela se formou, né? A gente fala assim, nós falamos o português que veio de Portugal. Sim, mas antes de Portugal, como foi que esse português lá de Portugal se formou até chegar ao nosso Brasil, né? Então, se vocês pegarem um mapa, né, da Europa, vocês vão ver dois países assim numa ponta, Portugal e Espanha, né? A gente aqui do Brasil olha para Portugal e Espanha. Claro que não, né? A gente tem um oceano inteiro nos separando, mas a verdade é que eles ficam numa ponta, uma península. E lá onde nós temos Portugal e Espanha, na Europa, antigamente era chamado esse lugarzinho lá, essa região de Península Ibérica, certo? Essa Península Ibérica, ela, claro, ela já tinha os seus habitantes, né? Eram os chamados bárbaros, os povos bárbaros, né? Vândalos, suevos, visigodos, nomes esquisitos, né? Era o nome desses povos que já moravam lá. Nessa época, séculos antes de Cristo, eu não sou muito boa de data, se eu não anotar eu esqueço mesmo, né? Então, os romanos, na época das grandes conquistas românicas, né, os romanos chegaram à Península Ibérica. Eles andavam conquistando tudo, certo? E em todos os lugares onde eles chegavam, eles impunham a sua língua, certo? Que era o latim, né? Então, quando os romanos conquistaram a Península Ibérica, já encontraram lá esses povos, eles impuseram o seu idioma, que era o latim. Era o latim chamado latim vulgar, porque era um latim falado pelos soldados, pelo povo mais inculto, né? Não era o latim clássico dos grandes oradores, dos grandes escritores, não. Era o latim vulgar, o latim do povo mesmo, certo? Então, esse latim, chegando à Península Ibérica, já encontrou as línguas do povo que já morava lá. E embora os romanos impusessem pela força o seu idioma, termina havendo um contato, né, entre o latim e os idiomas já falados ali. E há sempre uma penetração de palavras de um idioma no outro, né? Então, a gente encontra já no latim dessa época palavras originárias desses povos. É interessante, porque, por exemplo, a gente usa hoje em dia palavras como mapa, barca, cachorro, bezerro, cerveja, camisa, né? E nem se dá conta, nem sabe de onde vêm essas palavras. Às vezes nem pensa nisso, certo? Muitas delas vieram já desses povos aí e elas entraram no idioma dos romanos, do latim. Já foram se misturando, certo? Então, o latim falado pelos soldados, ele também já vinha impregnado com palavras de outros povos conquistados. Por exemplo, o grego, né? Os romanos dominaram pela força a Grécia, certo? Mas foram dominados, vamos dizer assim, foram muito influenciados, eles se tornaram muito admiradores da cultura grega, certo? Então, os gregos doaram muito da sua cultura, muito das suas ciências, dos seus conhecimentos, dos seus saberes, doaram para os romanos, certo? E, claro, palavras gregas também se mesclaram ao latim. Só para vocês terem uma ideia, os gregos eram tão reconhecidos como um povo de grande sabedoria, de grande saber, de grande conhecimento, né? Que era comum que os romanos, os conquistadores, levassem para a sua capital os grandes escritores, pensadores, filósofos gregos para serem professores dos filhos das famílias ricas, né? Eram chamados preceptores, certo? E então
foi muito natural o contato entre essas duas línguas e, portanto, a interpenetração de palavras, né? Então, quando os romanos trouxeram o latim para a Península Ibérica, já traziam também essa influência das palavras gregas. A Península Ibérica foi invadida por vários outros povos, né, que também trouxeram as suas palavras. Uma influência muito importante foi, então, a influência árabe, né? Os árabes dominaram durante muito tempo uma grande parte da Península Ibérica e deixaram lá a sua influência na arquitetura, né, nas artes e na língua, certo? Então, hoje a gente fala palavras de origem árabe e nem se dá conta disso, né? Como, por exemplo, as palavras que começam com al, né? A gente diz algarismo, alface, alcachofra, alpiste. Nem se dá conta de que são palavras de origem árabe, certo? Bom, aí então, nessa região, terminou se formando, dessa mistura, latim, grego, árabe e línguas dos povos bárbaros, né? Terminou se formando um idioma, vamos dizer assim, que se chamou de galaico-português, ou galego-português, né? Quando o chamado Condado Portucalense se tornou independente, proclamou a sua o seu status de nação, né? Criou-se então o país Portugal. E o português se separou do galego, né? Do galaico, e se tornou um idioma oficial, né? De um país, o português. Aí, o que acontece? Mais tarde, a gente sabe, nos anos de 1500, né, os portugueses chegaram ao Brasil e trouxeram o seu português, que já tinha todas essas influências, né? Chegando aqui, o que eles encontraram? Os índios, né? E houve o contato. Difícil ao começo, mas foi acontecendo, né? Houve um contato com as línguas indígenas, o tupi-guarani, que era, vamos dizer assim, o tronco das línguas indígenas existentes no Brasil, que eram milhares, né? E os portugueses começaram a sentir a necessidade até de conhecer essa língua, de falar para se comunicar, né? Os jesuítas, por exemplo, né, para catequizar os índios, eles aprenderam as línguas, o tupi, né, para se comunicar com os índios. E essa preocupação de aprender a língua indígena chegou até a fazê-los criar uma gramática, né, uma gramática do tupi-guarani, a gramática da língua indígena. Olha que legal, né? Uma gramática das línguas faladas pelos nossos índios, certo? Então, essa influência indígena, o movimento das bandeiras, né, que entraram Brasil adentro em busca de minérios, de pedras preciosas, etc., né? Também houve uma preocupação também de estabelecer a comunicação com os índios. E, gente, houve muita crueldade também nesse período, né, de escravização dos índios, de maus tratos. Começa aí toda a história triste, né, da vida do índio no Brasil. Bom, mas falando da influência na língua, né, a gente tem inúmeros vocábulos de origem indígena, designando com nomes próprios para designar acidentes geográficos, estados que nós temos hoje, como Ceará, como Paraná, né? Goiás, a extinta Guanabara, né? Que não é... São nomes indígenas, nomes de pessoas, né? Jaci, Jurema, Ubirajara. Eu tenho uma vizinha que se chama Uiaraci, né? Um nome de origem indígena,
certo? E seres do reino animal e vegetal, né? Como, por exemplo, arara, nambu, jacaré, paca, cutia, piranha, tatu. E nomes de plantas, abacaxi, carnaúba, capim, mandioca e tantos outros, gente. Todos de origem indígena. Daí veio a escravização do negro, né? A força de trabalho negra entrando no Brasil à força, né? Tirados com a maior crueldade possível de suas terras, né? E trazendo a sua cultura, trazendo as suas palavras, trazendo as suas línguas, né? Então a gente tem inúmeras palavras também na nossa língua que designam religiões como candomblé, macumba, canjerê, né? E nomes usados na culinária como quitute, né? Machixe. Machixe, inclusive, é o nome de uma dança também de origem africana, né? Cachumba, nome de doença, né? Banguela, banguela, uma palavra de origem africana, né? Quindim, quiabo, maribondo. Tem tanta gente que fala marimbondo. Não, é maribondo. É uma palavra de origem africana, né? E outras, certo? Bem, aí, lembram que houve uma época que a França era o centro cultural de todo mundo e todo mundo queria falar francês. Então, entram palavras de origem francesa também, né? Como joia, folia, chapéu, né? E palavras de origem chinesa, como chá, do japonês, biombo, leque, e palavras inglesas. O Brasil estabeleceu relações comerciais com a Inglaterra, né, como bar, bife, futebol, uísque, lanche, palavras de origem inglesa, certo, gente? E também, se a gente for pensar em tantas outras línguas que entraram no Brasil através dos imigrantes, né? Os italianos, os alemães, poloneses, os árabes, né? E tantos outros povos que fizeram a história do nosso Brasil e trazendo também as suas influências linguísticas. E aí a gente tem esse português de hoje, né? Por isso o nosso português é diferente do português de Portugal, por causa dessas influências que nós tivemos aqui que lá eles não tiveram, né? Além do mais, nós temos uma natureza muito mais exuberante, nós temos uma variedade vegetal riquíssima, variedade animal, né, muito grande, e nomes foram sendo criados também, né, para designar tudo isso de diferente que nós temos aqui no Brasil. Então, gente, é por isso que eu acho tão bom a gente aprender a falar direitinho a nossa língua, certo? E eu contei um pouquinho hoje dessa história do nosso português, porque a partir da próxima aula a gente vai começar também a falar de algumas dúvidas gramaticais que a gente tem no uso da nossa língua, para que a gente saiba se comunicar com muita eficiência, para que todos sejam capazes de se apoderar desse instrumento de comunicação precioso que nós temos, que é a nossa língua. Saber usar a nossa linguagem é mais do que importante, é primordial, certo? É necessário. E é uma forma que nós temos de valorizar o nosso caráter nacional, é uma forma que nós temos de valorizar, de dar importância à nossa brasilidade, certo? Então, até a próxima aula. Nós vamos começar a falar das nossas dúvidas gramaticais, certo? Por que quando eu chego em casa eu digo onde estão os meus chinelos e não aonde estão os meus chinelos? Coisas assim, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!